Hoje vamos analisar um novo e perturbador relatório do Palestinian Media Watch sobre as reações na autoridade palestina à atual guerra com o Irã. Embora representantes da autoridade palestina estejam, em geral, calados publicamente, vídeos e entrevistas mostram pessoas comemorando os ataques de mísseis iranianos a Tel Aviv. Eles também pedem ataques a alvos israelenses e americanos. Vamos mostrar os vídeos e analisar o que eles revelam. Vamos começar a edição desta semana do Judaication. Bem-vindo de volta à JNS TV. Sou Josh Hastings, correspondente. Para o JNS News, espero que você esteja bem, espero que esteja seguro aí onde você está no mundo. Vamos ver se conseguimos passar por toda a gravação sem sirenes aqui em Jerusalém, nos alertando para a possibilidade de mais um míssil iraniano, míssil balístico, sendo disparado aqui contra o Estado de Israel. Vamos ver o que acontece. O seguinte faz parte de um relatório da Palestinian Media Watch sobre a atual Operação Leão Rugindo, ou como é conhecida nos Estados Unidos, Operação Fúria Épica. A Palestinian Media Watch, ou PMW, é um instituto de pesquisa israelense sem fins lucrativos, reconhecido internacionalmente por estudos sobre a sociedade palestina sob diversas perspectivas. Este relatório afirma o seguinte: embora oficialmente a autoridade palestina não tenha falado muito sobre a guerra do Irã, além de criticar o Irã por atacar os Estados Árabes irmãos, na TV oficial da Autoridade Palestina, outros revelam suas alianças de forma mais aberta e suas fantasias violentas anti-Israel de maneira mais franca. Postagens perturbadoras de árabes da Autoridade Palestina nas redes sociais mostram apoio aos ataques de mísseis do Irã contra Israel, embora esses mísseis também os coloquem em risco. Por exemplo, em um vídeo de Siquém, em Samaria, um árabe é ouvido gritando de alegria quando um míssil é visto no céu acima de Tel Aviv. Vamos conferir esse trecho. Sai da frente! Aí está uma pessoa gritando: muitos mísseis em Tel Aviv. E o texto postado diz: a alegria dos moradores da Cisjordânia no momento em que mísseis do Irã caíram sobre Tel Aviv, no centro da Palestina ocupada. Isso foi no canal Nablus News no Telegram em 3 de março. Claro, eles nem sequer usam a palavra Israel em seu relatório. Vamos conferir mais um vídeo aqui. Isso é da noite passada, mostrando árabes da autoridade palestina comemorando enquanto outro míssil caía sobre Tel Aviv. E, aliás, é importante notar que durante esse vídeo você viu o míssil caindo sobre Israel e depois se fragmentando em várias bombas de fragmentação, por assim dizer, que causam o máximo de dano possível aos civis. E esse é o objetivo do Irã: atacar civis israelenses e tentar matar o máximo possível de israelenses e judeus. Agora, todos se lembram dos vídeos de 11 de setembro, quando árabes vivendo sob a autoridade palestina e em Jerusalém comemoraram os ataques ao World Trade Center? Caso você tenha esquecido, vamos dar uma olhada nesse vídeo. O sinal de V de vitória sendo exibido hoje em Jerusalém Oriental entre palestinos jubilantes porque os Estados Unidos foram alvo desse ataque. O que devemos pensar sobre isso, Jennifer? Yasser Arafat pode até emitir essa condenação. Olhe para isso. Estamos vendo pessoas aplaudindo, batendo palmas, sorrindo, felizes em saber que milhares de americanos morreram nesse ataque surpresa. Ali você vê um sinal de V de vitória para a câmera. Isso foi totalmente desprezível. E neste caso aqui, em 2026, aqueles que estão comemorando os mísseis iranianos estão, na verdade, em perigo de serem mortos por esses mesmos mísseis. Mas em uma sociedade que valoriza a jihad e a morte, e uma sociedade que odeia os judeus, é melhor morrer desde que alguns judeus também sofram. O PMW continua dando exemplos de pessoas que foram entrevistadas na TV oficial da Autoridade Palestina e que expressaram seu desejo pela destruição de Israel e a esperança de que os Estados Unidos fossem atacados diretamente pelo Irã em vez dos Estados Árabes. Quando perguntado sobre os ataques do Irã aos Estados Árabes, John Dabbitt, um suposto palestino que vive nos Estados Unidos e atua como presidente do Conselho, membro do Comitê Central do Partido Democrata de Iowa, afirmou abertamente que teria preferido que o Irã atacasse Israel e a frota americana no mar. Um apresentador da TV da Autoridade Palestina perguntou: Dr. John, como o senhor vê o ataque do Irã às bases americanas no Oriente Médio, especialmente nos Estados Árabes? Como isso influencia a segurança dos Estados Unidos no Oriente Médio?
Então este membro do Comitê Central do Partido Democrata de Iowa, John Babbitt, disse, abre aspas, certamente é uma questão preocupante. Em primeiro lugar, e afinal de contas nós somos árabes e os estados árabes são significativos para nós. Talvez gostaríamos de ver ataques diretos à entidade sionista e aos centros americanos no coração do mar e coisas do tipo. Foi exibido no noticiário oficial da TV da Autoridade Palestina em 28 de fevereiro de 2026. Perceba, aliás, como ele diz entidade sionista e não usa a palavra Israel. Caso você ache que eles só querem um estado na chamada Cisjordânia, não, eles não acreditam no direito de Israel existir. Mas voltando ao meu ponto, o que é especialmente interessante aqui é que esse John Babbitt mora em Iowa. Ele mora nos Estados Unidos e está torcendo pelo Irã. Tenho quase certeza de que isso é considerado traição. Agora, eu não sou um especialista em leis, mas torcer para um país inimigo atacar a frota do país em que você está, tenho quase certeza de que isso é traição. Espero que o PMW vá expor esse cara para as autoridades competentes. Talvez ele não soubesse que alguém de fora da AP realmente estaria ouvindo. O Partido Democrata agiria contra um de seus membros abertamente anti-americano? Isso eu não sei, mas talvez se isso chegar aos superiores, alguém faça o que é certo. Mudando de assunto, Ynet informou que a polícia de fronteira descobriu um túnel em uma linha de esgoto. Esse túnel teria sido supostamente usado por árabes na Judéia e Samaria para entrar no bairro de Beit Canina, em Jerusalém Oriental, passando por baixo da barreira de segurança. O túnel foi encontrado após detetives e agentes de inteligência de Jerusalém receberem coordenadas naquele dia, levando-os a uma tampa de bueiro em Beit Canina, cerca de 150 metros dentro do território israelense. Os policiais chegaram e levantaram a tampa, encontrando uma passagem grande o bastante para um adulto caminhar. Uma escada dobrável e degraus de metal fixados nas paredes de concreto foram encontrados no interior. As autoridades investigam se há rotas subterrâneas semelhantes na área e se o túnel possui ramificações para outros pontos em território israelense. A polícia de fronteira disse que a passagem será selada permanentemente. Falamos sobre isso regularmente. Árabes entrando clandestinamente em Israel pré-1967 e em partes de Jerusalém. Talvez para trabalhar, talvez para realizar ataques. Quem sabe? Mas tudo isso faz parte da mesma lógica fracassada. Vamos apenas colocar cercas e fingir que nossos problemas vão desaparecer. Isso não funcionou antes do massacre de 7 de outubro de 2023 em Gaza, e isso não vai funcionar na Judéia e Samaria. A política bem conhecida de nós estamos aqui e eles estão lá simplesmente não funciona, e isso pode ser perigoso ou até mortal. As redes criminosas, as redes terroristas precisam ser eliminadas na fonte. As forças de defesa de Israel, a polícia e a segurança estão fazendo um ótimo trabalho, sejamos claros. A mudança tem que vir de cima. Mais uma vez, algumas notícias positivas esta semana. 2.000 novas unidades habitacionais estão sendo planejadas como parte da expansão de Gush Etzion. É lá que eu moro, nas montanhas da Judéia. Segundo o porta-voz do Conselho Regional de Gush Etzion, cerca de 2.000 novas unidades habitacionais serão construídas onde hoje funciona a principal base militar da região. A base será transferida para outro local mais adiante e 2.000 unidades habitacionais serão construídas como parte da comunidade de Alon Shvut. Isso se tornará o maior bairro de Gush Etzion. Espera-se que o novo bairro permita a absorção de milhares de novas famílias e fortaleça o assentamento judaico em Gush Etzion, além de expandir a oferta de moradias e continuar o desenvolvimento da região. A iniciativa, liderada pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, pelo ministro da Defesa, Israel Katz, e pelo Conselho Regional de Gush Etzion, une resposta às necessidades de segurança e desenvolvimento civil relevante. Ao mesmo tempo, a realocação da base para um novo local estratégico deve melhorar as capacidades operacionais das forças e fortalecer a segurança dos moradores da região. E também os coloca nas principais estradas da região. Yaron Rosenthal, chefe do Conselho Regional de Gush Etzion, afirmou que a nova base da brigada vai reforçar a segurança no entroncamento de Gush Etzion. Infelizmente, essa é uma área onde já ocorreram muitos ataques terroristas, assim como na estrada para Carmeit Sur e Hebron. Portanto, essa história é vantajosa para todos. Gush Etzion recebe 2.000 novas habitações e as forças de defesa de Israel ganham nova base em área estratégica próxima à Rota 60.
A Rota 60, claro, é a principal rota norte-sul da região, que na verdade se estende dos Montes Gilboa, no norte de Israel, até Be'er Sheva, no deserto de Negev, no sul. Em Gush Etzion, infelizmente, há aldeias hostis ao longo da estrada. A medida dará às FDI um ponto de observação mais estratégico sobre toda a estrada. Então, boas notícias para Gush Etzion, boas notícias para as FDI e sempre uma ótima notícia quando mais casas são construídas em Israel. Mais um item aqui sobre Gush Etzion, para mostrar a solidariedade entre irmãos e comunidades em Israel. Na última semana, moradores de Gush Etzion ofereceram hospedagem a famílias de Beit Shemesh que desejavam sair da cidade por alguns dias para recarregar as energias. Claro, no último domingo houve uma tragédia terrível quando um míssil iraniano lançado atingiu diretamente uma estrutura naquela cidade e 9 pessoas foram assassinadas. Hashem Yoakom Deman, que Deus vingue o sangue deles. Em um grupo do Facebook de Beit Shemesh, o porta-voz do Conselho Regional de Gush Etzion disse que os moradores de Gush Etzion querem demonstrar solidariedade e acolher residentes de Beit Shemesh. Moradores de Gush Etzion convidam famílias de Beit Shemesh que desejam ficar nas comunidades de Gush Etzion por alguns dias para aproveitar uma pausa, tranquilidade e renovar as forças durante este período desafiador. Agora, não me entenda mal, Gush Etzion teve muitos alarmes na última semana. Na verdade, hoje de manhã, por volta das 5h30, tivemos um alarme. Precisei ir ao abrigo antiaéreo e, felizmente, o míssil foi interceptado. Mas, certamente, em Gush Etzion não tivemos tantos mísseis quanto em Tel Aviv ou em outras partes do país, especialmente agora no norte, que está sob ataque do Hezbollah. Mas essa história representa Israel. Quando uma comunidade enfrenta dificuldades ou tragédias, outra se prontifica a ajudar. Após 7 de outubro de 2023, Gush Etzion também acolheu famílias das comunidades de fronteira. Eu me lembro de um grupo inteiro de Kiryat Shimona, na fronteira norte, que se mudou para Gush Etzion por talvez um ano, se não mais, junto com suas famílias. Esse é o verdadeiro espírito de Israel, vivo e forte. Seguindo em frente, confira as manchetes desta semana sobre Judeia e Samaria. A revista Plus 972 diz: com a atenção global voltada para a escalada da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, Israel impôs um fechamento militar total no que eles chamam de Cisjordânia ocupada. Colonos israelenses, com apoio do exército, aproveitam para tentar expulsar mais comunidades rurais palestinas de suas terras, como fizeram nos dias logo após o 7 de outubro. Aqui vai outra. A publicação Responsible Statecraft diz que, com o foco no Irã e em Gaza, Israel está anexando silenciosamente a Cisjordânia. Não é uma política oficial, mas líderes israelenses estão permitindo novos fatos no terreno. Se for o caso, isso é uma boa notícia. Vou continuar. A Wafa, a suposta agência de notícias da Autoridade Palestina, informa: pelo 4º dia seguido, as forças de ocupação israelenses intensificam medidas militares na Cisjordânia, fechando postos de controle e acessos a cidades, vilarejos e aldeias, dificultando a movimentação palestina. Agora, o que todas essas manchetes têm em comum? Essas agências de notícias falsas decidem ignorar a guerra defensiva de sobrevivência de Israel e tentam desviar a atenção para Judeia e Samaria, o que eles, é claro, chamam de Cisjordânia. Vamos lembrar os fatos. Israel ainda está em guerra em 7 frentes. Além do Irã, são outras 6 frentes. Ainda é o mês do Ramadã. Há ameaças potenciais em todos os níveis aqui. Israel está agindo para garantir a segurança de seus cidadãos em todas essas frentes. Mas esses relatos tentam transformar isso em uma sessão de críticas a Israel, como se Israel de alguma forma discriminasse com base na etnia. Converse com os 1.200.000 de árabes aqui que possuem cidadania, acesso à saúde e educação. Meu ponto principal aqui é que Israel age apenas com base em considerações de segurança. Então, antes de acreditar em manchetes falsas de organizações de fake news anti-Israel apoiadas pela Autoridade Palestina, você precisa investigar mais a fundo. E é isso, pessoal, por esta semana no Judaication aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Agradeço ao pessoal dos bastidores da JNS TV, Aaron Wogolanter, operando a mesa, Yuri Zveretsky, gerente da estação, produtora Esther Edin, Ryan Lifshitz e Zach Zickerman. O mais importante é que todos estejam seguros, pois Israel segue sob ataque. Graças a Deus, não houve mísseis ou sirenes durante a gravação.
mas todos aí fora devem se manter seguros. E claro, por favor, Deus, que Ele proteja os homens e mulheres corajosos das FDI, os pilotos, todos que estão em todas as frentes, defendendo o Estado de Israel 24 horas por dia por terra, pelo ar e pelo mar. Não deixem de conferir toda a programação incrível oferecida pela JNS TV. E agora, mais do que nunca, acesse jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana no Judacation, aqui na JNS TV.